Existem dois pontos cruciais na nossa vida. Isso é importante, que é o que nós acreditamos e aquilo que nós, de certa forma, damos até razão. E existe a diferença sobre isso. Vamos lá. Você pode sentar e ouvir o Evangelho, beleza? E você pode acreditar no Evangelho. Quando você acredita, essa verdade entra e vai gerar sobre você uma prática. Quando você dá razão, você fala, eu concordo com o teu ponto de vista. Mas não necessariamente isso mudou a minha vida. Não necessariamente a minha vida foi... Eu tive um choque de realidade. Trazendo para a vida prática. Você vai no médico e o médico fala para você, você tem 2 semanas de vida. Você só tem 2 semanas de vida. Você acreditou. Aquilo ali ia transformar a sua mente. Você fala assim, o que eu vou fazer? Só tenho 2 semanas. Esse é um confronto que a gente precisa ter. Se o que nós estamos fazendo aos domingos tem feito que nós vamos acreditar, ou simplesmente é um ponto que nós damos razão. E a forma como nós recebemos o Evangelho é muito importante. Então a Bíblia nos chama para compreensão, beleza? Nós estamos aqui para aprender um pouco sobre a mensagem do Evangelho, entender e trazer uma vida prática. E eu quero trazer aqui, para a gente meditar de uma forma até um pouco mais breve, para não estender muito por causa da hora, uma mensagem muito importante para nós. A vida de um homem chamado Ló. Não é Jó, tem Jó e tem Ló. Então, a vida de Ló, resumindo, né? Ló, ele era sobrinho de Abraão. Ele morava junto com seu pai Arã, que era irmão de Abraão. E quando Abraão foi chamado por Deus, né, Ló acompanhou. Então, muitas coisas que Ló viveu ali com Abraão é conhecido como patriarca. Era um homem que era uma referência naquela geração. Então, muitas coisas que Abraão viveu em experiências com Deus, Ló estava ali. Ló presenciou. Ló olhou, Ló viu, Ló falou, caramba, olha que maravilhoso. Olha Deus fazendo na vida de Abraão. Olha Deus. E Ló conseguiu presenciar tudo aquilo ali. Vamos abrir em 2 Pedro capítulo 2:4, que diz assim, ora, se Deus não poupou anjos, quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre os ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-se as ruínas completa, tendo-as posto, por exemplo, como exemplo, e quando venham a viver impiamente. 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. 8. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma, cada dia por causa das obras iníquas daquele lugar. Para a gente entender, Ló era um homem, que a Bíblia, Pedro está dizendo aqui, que Ló era um homem justo. Era um homem que se sentia mal quando via as pessoas fazendo coisas que não eram agradáveis a Deus. Pedro quer dizer que Ló, ele afligia sua alma. Ele ficava triste. Quando ele via uma maldade, muitas vezes ele se entristece, olha assim e fala, caramba, poxa, que tristeza. Só que Deus fala isso de Ló. Olha a responsabilidade de Deus chegar e falar assim, olha, Ló tinha sua alma justa. Ficava aflito porque ele olhava para as situações, a Bíblia diz pelo que ele via e pelo que ele ouvia, e ele ficava triste. Só que quando nós olhamos para essa frase que Pedro fala, a gente fala, caramba, então eu estou longe. Verdadeiramente Ló devia ser um crentão. Porque eu te confesso que tem coisas que eu já não fico mais afligido. Eu fico triste, mas como a Bíblia diz que Ló ficava, sabe, para baixo quando ele via as pessoas fazendo maldade, falando coisa errada. Então Ló ficava angustiado, Ló ficava triste quando ele via toda aquela maldade que acontecia, ele ficava atormentado. Só que um ponto importante, irmãos, que Pedro está citando Ló. E nós temos uma visão de Ló aqui como um homem de Deus, justo, um homem que foi chamado por Deus. Um homem que não fazia nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, não compactuava com certos tipos de comportamento. Fala assim, caramba, então Ló. Mas sabe quando nós vamos olhar para as Escrituras e nós vamos ver a vida de Ló, nós começamos a entender que Ló, ele abandonou tudo isso que Pedro está falando sobre ele. A gente acha que a gente chegar no local, a gente vai transformar aquele local, a gente vai mudar, a gente vai evangelizar, mas a possibilidade de sermos transformados por aquele local é muito maior do que a gente transformar aquele local. Então Pedro está falando exatamente sobre isso. Ló era um homem justo, tinha uma alma justa. Ló tinha sido chamado por Deus. Ló tinha sido alcançado pela graça de Deus. Davi chegou a dizer que rios de lágrimas caíam dos seus olhos quando ele via o povo fazendo maldade. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Muitas vezes a gente vira até a cara, nem vou nem esquentar com isso. Deus constrangendo o homem de forma grandiosa. Então, em Gênesis capítulo 13, diz que Ló, que andava junto com Abraão, eles se separaram, porque Abraão prosperou muito,
Ló, junto com ele, também prosperou. O que aconteceu? Começou a haver ali alguns tipos de contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e se separaram. E eis a questão de tudo aqui que a gente vai começar a meditar, né, na palavra. Diz assim, Gênesis 13, 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. 9. Caso não está diante de ti toda a terra, peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. 11. Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmão, esse texto aqui, como eu falei, a nossa ideia hoje é pegar alguns ensinamentos da vida de Ló. Lembre-se que Pedro falou sobre Ló. Pedro falou que Ló era um homem justo, um homem que foi justificado, um homem que tinha sido alcançado pela graça. Então Ló teve essa experiência maravilhosa junto com Abraão. Olha como quando a gente anda com pessoas que são influências do bem para a nossa vida, as coisas podem acontecer. A Bíblia não relata que Ló era rico, mas disse que Abraão enriqueceu. E Ló estava junto. Provavelmente essa prosperidade também alcançou a Ló. Olha que tremendo. E aqui a Bíblia diz que Abraão, tendo consciência da provisão de Deus, de quem Deus era, ele fala para Ló: olha só, para que não haja nenhum tipo de problema, escolhe quando você quer ir. Você quer ir para a direita ou quer ir para a esquerda? E aqui a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu aquilo que era mais agradável. Eu quero ir para a direita. Eu quero ir para ali, para Campina, eu quero estar ali, porque ali tem uma cidade perto. Eu sempre morei em tendas, agora eu posso morar dentro de uma barraca, eu posso ser empresário de sucesso, eu posso ganhar mais. Ló, ele negou algo que é crucial para nós que somos cristãos. Ló, ele não pediu a Deus uma direção para tomar a decisão. Ló andou com Abraão, Ló viu Abraão fazendo altares para adorar a Deus, viu a obra de Deus na vida de Abraão, mas Ló desobedeceu. Ele falou: não, eu vou para lá. E a Bíblia diz que ele começou a armar as suas tendas próximo à cidade de Sodoma. Uma cidade perigosíssima, que no próprio verso 13 diz: os homens de Sodoma eram maus e eram grandes pecadores diante de Deus. Onde nós podemos parar para meditar sobre isso aqui? Nunca despreze aquilo que você viveu. Deus te deu experiências na sua medida, Deus se revelou a você. Tudo que nós temos hoje, irmão, não é por causa do nosso trabalho, da nossa força. Tem gente que trabalhou muito mais do que a gente, não chegou até o que a gente tem. Eu conheço pessoas que já trabalham no táxi há 25 anos e não têm autonomia. Não foi eu que consegui, foi Deus que abençoou. Sabe quantas pessoas, irmã, que trabalham de cabeleireiro durante 20 anos e não tem um salão? É a mão de Deus que te abençoa. Você está entendendo isso? Não somos nós. Ló desprezou esse conhecimento. Porque ele andou com Abraão, ele viu as obras que Deus está fazendo na vida de Abraão. E no momento que ele tiver que voltar e olhar e falar assim: eu estou diante do meu tio, que é um servo do Senhor. Eu vou falar: tio, o que o senhor me aconselha? Você tem mais experiência. Deus fala com o Senhor, me dá a direção. A Bíblia não. Diz que Ló escolheu aquilo que era agradável à sua vista. E aqui nós começamos a ver o problema que decisões, atitudes, quando tomamos atitudes fora da vontade de Deus, que isso pode causar. Para Ló, uma simples atitude de ganhar mais, de ter uma estrutura melhor, de ter a sua família melhor, de ter tudo mais bem construído, encaixado. Mas ele não sabia a tragédia que ele estava fazendo por não temer ao Senhor, por não buscar a Deus em suas atitudes. No verso 13, a Bíblia diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores ao Senhor. No verso 12, a Bíblia diz que Ló começou a armar as suas tendas aonde? Perto da cidade de Sodoma. Olha o mal. Olha Ló não entendendo e desprezando tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Se Deus nos coloca perto de homens de Deus, vamos valorizar, irmãos. Se Deus coloca perto de uma mulher de Deus, valorize. Aprenda. Não seja soberbo. Não seja como Ló, não seja presunçoso. Não olhe. Não, por aqui, esse caminho é melhor. Aqui. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas Ló teve a oportunidade de aprender com o próprio Abraão, patriarca. E toma uma decisão dessa. Ele não pensou na sua família, ele não pensou em nada. Em tudo aquilo que ele tinha vivido, que ele experimentar a provisão de Deus, ele saber que é Deus quem gera, que é Deus quem dá, que ele não tinha, e Deus prosperou. E ele toma essa decisão. Então Ló não foi sábio, ele não entendeu onde estava
e com quem estava. Ele escolheu por vista. Ele não pediu uma direção a Deus. Ele não se prostrou e falou: Senhor, me ajuda a tomar essa decisão. Porque uma decisão, irmão, nossa, ela vai acarretar consequências sérias. E até sobre a nossa própria família. Por isso que nós temos que temer a Deus. Foi como eu falei, nós estamos aqui só para meditar em alguns ensinamentos que a Bíblia fala do nosso proceder no dia a dia. Somente isso. Somente isso. Então, com o passar do tempo, a Bíblia diz que Ló já estava morando dentro da cidade. Preste atenção. Um homem, no qual a Bíblia diz, Pedro diz, que ele se afligia com o pecado das outras pessoas, que ele ficava triste, já estava no meio da cidade. Que era uma cidade no qual era abominável diante dos olhos de Deus. Olha a consequência de escolhas fora daquilo que não é de Deus. Você está entendendo, irmão? Como todos nós aqui, só o Vitão que não, agora o Giovanni temos família. As nossas decisões, elas vão diretamente para nossa familiar. Nós vamos viver aqui a tragédia que foi a vida de Ló. Isso é sério. Deus nos chama aqui nessa manhã para falar com nós: tome cuidado com as suas decisões. Tome cuidado com quem você se relaciona. Tome cuidado com o que você está fazendo da sua vida. Então Ló já estava morando dentro da cidade. Ou seja, um homem que se afligia com a maldade, agora já tem o prazer de estar no meio dela. Por isso que a gente não tem que ficar buscando ter tipo de amizade com pessoas que não professam a mesma fé. Porque isso vai contaminar. Como eu falei anteriormente, não entre em um lugar achando que você vai mudar aquele lugar porque você vai ser mudado. Eu não falo que assim, vou congregar lá no Universal. Não, vou lá que eu vou mudar aquele pessoal. Eu não vou. Daqui a pouco eu vou estar falando igual de Macedo, com a mãozinha assim, né? Daqui a pouco eu vou estar fazendo as coisas que ele faz, enganando as pessoas. Então não ache que você é forte o suficiente, para combater essa luta. Foge da aparência do mal. Foge de tudo aquilo que pode te apartar do Senhor. E aí nós podemos parar para dizer para a nossa breve meditação aqui, aquela frase: não tem nada a ver. Está tranquilo. Eu sei o que eu estou fazendo. Paulo, quando chega a Gálatas, Paulo fala na carta de Gálatas: quem vos fascinou? Como é que vocês estão depressa a mudar o comportamento? Porque, olha só, irmão, a gente acha que a gente pode levar a nossa casa, a nossa família, nossos filhos para certos lugares e depois a gente tira eles de lá. A gente não consegue. A gente não consegue. Se você levar a sua filha, ou seu filho, ou a sua família para frequentar certos lugares, isso vai gerar consequências sérias. E é isso que Deus está falando conosco. Então vamos continuar aqui para a gente não estender muito. Vamos abrir, quem puder abrir, em Gênesis 19, verso 1 ao 2. E diz assim: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló. Estes, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Em Gênesis está dizendo que Ló está sentado à porta da cidade. Segundo aqueles costumes, as pessoas que se sentavam à porta da cidade eram autoridades, pessoas que tinham poder de negociação, então recebiam as pessoas que entravam ali. Então num certo, posso dizer que há um pouco tempo, mas em um certo tempo, Ló já começou a se constituir como autoridade daquela cidade. Só que o interessante é que Ló reconheceu que aqueles 2 homens que vinham até ele, porque a Bíblia está falando sobre anjos, mas eram pessoas humanas, entendeu? E nós chamamos isso de teofania, que é como quando Deus ele, faz uma aparição de forma humana, entendeu? Então, quando a Bíblia fala que Ló estava sentado à porta da cidade e vem 2 anjos, a Bíblia diz que Ló se levantou, indo ao seu encontro, postou o rosto em terra. Olha que interessante, mesmo Ló, ele estando errado, ele estando em um local que não era para ele estar, ele sabia que aquilo que vinha na direção dele era algo de Deus. Que quem vinha ao encontro dele não era 2 homens simplesmente, eram 2 homens enviados por Deus. 2 anjos. E quando a gente dá continuidade a essa passagem, você vai ver que, como eu falei anteriormente, sobre a questão de entender, de dar razão e de acreditar. Alguém ficaria aqui, se viesse bem aqui, isso aqui vai desabar. Alguém ficaria aqui sentado esperando cair? Abre a porta, vambora, para as crianças. Os anjos vieram trazer uma mensagem de Deus para Ló. E Ló não tinha entendido. Os anjos vieram falar para Ló. Nós vemos mais à frente no verso 12. Tudo isso aqui, Ló, vai ser destruído. Acabou. Só que Deus teve misericórdia da tua vida. E Deus está falando para você: pega a tua família e vambora. Isso aqui vai acabar. Isso aqui vai acabar.
Mas a Bíblia chega a dizer que Ló não dava crédito. E que tudo que estava acontecendo ali, né, os anjos falando com Ló dava até razão, mas Ló não acreditava. Porque a Bíblia diz que Ló era lento. Ló não tinha pressa para sair. E aí eu faço aqui uma pergunta para você. Quando a gente não tem pressa de sair de um local? É quando a gente de fato não quer fazer. Já viu aquela chamada quando você fala que assim, você acha a maioria aqui, só o Vitor que não é casado. Mas vai casado então. Quando a gente está em casa, né, e aí geralmente a esposa pede, faz isso, você não quer fazer, aí você, tá. Ou então quando a mulher está em casa, o marido fala, vamos fazer aquele bolo, tá. A gente é lento para fazer as coisas quando a gente não quer, quando a gente não tem vontade. A Bíblia chega a dizer que os anjos pegaram Ló pelo braço e tiveram que tirar ele de dentro da cidade. Um homem que tinha tristeza ao ver as pessoas pecando, estava num local de maior profanação possível, à vontade. Ele já estava familiarizado. Podia estar com a perninha cruzada na entrada da cidade, capizinho na boca. Opa! Isso a Bíblia mostra como as nossas atitudes elas podem fazer com que a nossa vida venha, sabe, ter um regresso. Então, como nós falamos, se você ouvisse de dois anjos que falassem para você, Anderson, vambora, isso aqui vai ser destruído. Você vai falar, calma aí, você não está aqui, vou descansar. Você vai falar, vambora, que o negócio não está bom. E é exatamente isso. Ló, eu vou ler aqui, não precisa abrir, só para vocês entenderem o texto. Gênesis 19, 15 a 16 diz, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, demorava, pegaram os homens pela mão, ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Irmãos, fazendo uma analogia rápida. Essa situação aqui é o cenário atual que nós vivemos aqui. O mundo está acabando. A cada dia que passa, está pior. Alguém tem alguma dúvida disso? O papel da igreja, anunciar, está acabando. Vambora. Deus, a Bíblia diz que foi um ato misericordioso de Deus. Você e a sua família, vem. Isso está acabando. Deus, como eu falei anteriormente, a todo momento fala conosco sobre isso. A sua saúde já não é mais a mesma. A dor na coluna, a dor no joelho, o problema no fígado. Deus está falando, a vida está chegando ao fim. Sabe? Aquela alegria, aquele vigor do início. Nós não temos mais porque nós vamos perdendo, e essa é a brevidade da vida. E a Bíblia chega a dizer que Ló se tornou um homem tão, como eu posso dizer, tão irrelevante, mesmo sendo um homem chamado por Deus, que quando os anjos falam com ele para sair, ele chega para os seus genros e fala, vamos sair. E a Bíblia fala que os genros deles zombam dele. Fala, vai sair, isso aqui vai acabar. Por quê? Ló tinha se tornado um cristão mundano. Um cristão que não tinha nenhum tipo de relevância no local que ele vivia. Você não tem credibilidade para falar de algo porque você não vive. Então foi isso que os genros de Ló falaram para ele. Você vai falar para mim que eu tenho que ser da cidade? Você montou seu reino aqui, você está tudo aqui. Como é que eu estou escrito isso aqui agora? Irmão, eu estou sendo breve, porque é uma história que passa muitos ensinamentos. Tá? Então Ló, um homem salvo por Deus, um homem justificado, que conseguiu perder todo tipo de credibilidade que o cristão pode ter por causa das suas atitudes. Então, Ló, ele era lento para ouvir e para agir segundo as coisas de Deus. Aprendizado: dê mais ouvidos e se preocupe com aquilo que Deus tem falado conosco, com você, comigo, seja nos mínimos detalhes. Não precisa questionar, não precisa ficar pensando o que vai acontecer. Só tenha paz no seu coração. Se Deus falou assim, não faça um negócio com essa pessoa, não ande dessa forma, não sente aqui, não faça. Tenha no seu coração essa certeza que você está obedecendo a Deus. E não tem também como a gente prosseguir aqui sem falar de um personagem muito importante que a Bíblia nos relata, que é a mulher de Ló. O próprio Deus, quando ele esteve na terra andando, ele faz o discurso escatológico sobre o fim dos tempos, e ele fala, lembre-se da mulher de Ló. Mas eu não vou ficar aqui falando quem era, de onde veio, porque ensinamentos rápidos sobre a questão da mulher de Ló. Em Gênesis 19, 24, fala assim, diz, então, fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, como eu falei, era a terra onde Ló estava. E subverteu aquelas cidades e toda a campina. E todos os moradores da cidade
e o que nascia na terra. 26. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu em uma estátua de sal. O mandamento do anjo lá atrás era exatamente o quê? Não olhem para trás. Vão em frente. Porque Deus vai destruir tudo isso aqui. E o que a mulher de Ló faz? Ela olha para trás. Quando nós olhamos aqui rápido para o texto, a gente fala de estátua. Toda estátua ela tem significado. Você passar no centro do Rio, uma vez eu estava com um passageiro que me explicou sobre isso. Tem uma estátua que o cara está com a mão para cima. Isso diz alguma coisa. O cara está com o pé levantado. Tudo diz. Então aqui a gente não sabe exatamente a posição da mulher de Ló. Mas diz que ela virou uma estátua de sal. Deus mostra para a gente, quando Jesus ele fala, lembre-se da mulher de Ló, que não é onde você está, mas onde o seu coração está. Você pode estar aqui, mas pode estar com o coração lá fora. A mulher de Ló estava saindo da cidade, ela estava com o coração na cidade. Ela estava com o coração nas coisas que Deus falava que era abominável. Por isso que nós falamos aqui que a igreja em si, ela não traz salvação. A mulher de Ló, ela era esposa de um homem de Deus. Já viu quando a pessoa fala assim, não, porque meu marido é pastor. Não quer dizer nada. Seu marido é pastor e você pode ir para o inferno. A mulher de Ló conviveu com Ló, prestou culto em altares feitos por Abraão. Teve experiências com Deus. As pessoas falam muito, não, porque eu sei o que eu vivi. Deus falou comigo. Deus também falou com a mulher de Ló. E nós podíamos falar inúmeras coisas sobre isso aqui. Mas o ensinamento que Deus nos fala é que o nosso coração, ele tem que estar entregue por inteiro. Você pode estar aqui sentado pensando no que você vai fazer lá fora. Você pode estar aqui por um rito religioso, por um costume, porque é legal, porque vamos almoçar. Mas será que o nosso coração está aqui? Está em ouvir a palavra de Deus? Será que o nosso coração está se alegrando com o Senhor? Isso, irmão, nós temos que cavar em nós, quando eu falo cavar, é buscar mais profundo, porque Jesus, isso é um ato de misericórdia de Deus, trazer para nós esse ensinamento, de falar, se há alguma coisa errada, fala. Porque o salmista, ele faz uma oração maravilhosa, que ele diz, Senhor, torna a dar-me alegria da tua salvação. Porque ele tinha perdido. Porque ele não era mais alegre em estar junto com o povo de Deus, ele não era mais alegre em congregar. E o salmista fala, torna a dar-me essa alegria. Porque a alegria se perde, irmão. Não acha que porque você é cristão, você é um Superman. A Bíblia está falando, nós estamos meditando aqui, mesmo que de forma bem rápida, sobre a vida de Ló. Onde Pedro fala que Ló era um homem justo, um homem justificado. E se tornou essa tragédia. Porque tomou decisões erradas. Ou seja, há um caminho de misericórdia e graça que nós precisamos aprender para toda vez que viermos a cair, a vacilar, buscarmos ao Senhor e falar, Senhor, me ajuda. Porque eu já não tenho mais a vontade de orar. Eu já não tenho mais a vontade de ler a tua palavra. Às vezes ir para o culto para mim já é algo que não tem tanto valor. Então, não adianta a gente querer fugir dessa realidade, porque Deus sonda do nosso coração, irmão. E por mais que às vezes pareça ser uma palavra dura, é um ato de misericórdia de Deus de falar para você, olha, vem a mim, fala, ore, peça, vamos reavivar, vamos acender essa chama. Há quanto tempo, irmão, nós aqui que estamos presentes não tiramos um tempo para orar? Mas porque é correria. Não, a palavra do momento é correria. Então a gente tem tempo para ficar no celular, na rede social, fazer aquilo outro, conversar. Não, mas é correria. Na verdade, nossas prioridades que mudaram. Então não adianta, irmão, ter experiência com Deus. Não adianta falar que você viu o anjo. Não adianta falar. Porque a mulher de Ló viu tudo isso. Mas ela estava com o coração preso ainda nas coisas desse mundo. A mulher de Ló teve vários privilégios. Mas mesmo assim, ela não estava com o coração voltado para o Senhor. Ela estava com muito mais prazer no mundo. E o último ponto, já para a gente caminhar para o final, é que, como nós falamos, que as nossas decisões, elas afetam toda a nossa família e tudo que nós vamos a fazer. Nunca ache que a sua decisão é algo individual. Ainda mais que você é casado e tem uma família. Nunca pense assim. São as filhas de Ló. Acho que foi um dos versículos mais tristes quando se trata de família. Porque Ló, ele, pelo que a Bíblia diz, dá para você entender que ele foi um bom empresário, que ele ganhou dinheiro, que ele foi uma pessoa influente lá em Sodoma, que era um homem chamado por Deus, que Ló prosperou, mas Ló não teve tempo para educar seus filhos. Ló não teve tempo para mostrar para os seus filhos que Deus era o provedor. Porque a Bíblia diz, em Gênesis, capítulo 19, 30 a 36, então, a primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos de beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a nossa descendência. O que aconteceu aqui? As filhas de Ló, por elas não entenderem, não terem sido ministradas, e não olharem para tudo que Deus fez na vida de seu tio Abraão, na vida do próprio Ló, e como Deus já tinha destruído a cidade de Sodoma e Gomorra,
elas pensaram que não haveria mais ninguém na face da terra, que elas não iriam casar. E o que eles fazem? Elas pegam seu pai, enchem seu pai de bebida e têm relação com o próprio pai. Para ter um filho, para ter uma geração. Elas não entenderam nada do que é o Evangelho, mas era filha de um homem de Deus. Vocês estão entendendo? Elas eram filhas do homem de Deus. Então a Bíblia está dizendo que elas deixam Ló bêbado, e porque elas tinham medo de não ter mais ninguém na terra, porque destruíram a cidade, uma noite vai uma, Ló acorda, no outro dia a outra vai, dá uma bebida para ele fica bêbado e tem relação. As duas engravidam do próprio pai. Onde estava Ló, o servo do Senhor, o homem de Deus, que não teve tempo para educar a sua casa? A sua mulher se perdeu, não foi salva, não foi ministrada pelo Senhor, e agora acaba essa tragédia com as suas próprias filhas. Ah, irmão, isso está longe de mim. Não, isso é coisa do mundo. Não, a Bíblia fala que Ló era crente. E onde nós queremos chegar, irmãos? Que nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Nós temos um legado a deixar a essa geração. Qual o legado que Ló deixa para nós? O que de positivo um homem que andou com Abraão, um homem que viu sinais, maravilhas, que experimentou a misericórdia de Deus, que a Bíblia diz que era justo, o que esse homem deixou de positivo para a gente, para suas filhas? O que ele fez de positivo? Ló, ele desperdiçou toda a sua vida. Ele jogou a sua vida no lixo, mesmo sendo um servo do Senhor. Isso é terrível, irmão. Você vê a sua casa desmoronando. Você teve experiências, você viu, você andou com Abraão, você aprendeu, você viu Abraão prestando culto. Em tão pouco tempo, ele se corrompe. Em tão pouco tempo, ele se afasta do Evangelho de uma forma triste, no qual ele não é uma relevância, no qual, o que ele fala não é relevante para ninguém, quando seus próprios genros zombam dele, quando ele vem falar do Evangelho. Imagine que terrível. Você tem uma mensagem, teu coração está ardendo, meu Deus, isso aqui vai ser destruído. Vambora, pessoal. Você falar isso. Pelo amor de Deus, ó. Não, estamos bem aqui. Imagine 2 anjos baixam na sua porta. Vitão, bora. Aí Vitão, não sei. Deixa eu pegar aqui a caneta. Deixa eu pegar. Deus tem chamado seu povo, vambora. Mas tem crente que está olhando para trás. Tem crente que está lento. Tem crente que não está entendendo o que Deus está falando. Está acabando. Levanta, vambora. Pega a sua família, vambora. Tem crente que está brincando. Que está achando que o Evangelho é uma brincadeira. Foi como eu falei no início, irmão. Nós acreditamos ou damos razão? Porque quando acreditamos no Evangelho, nós não somos lentos para fazer a vontade de Deus. Nós não somos lentos para ouvir a voz do Senhor. E Ló foi. Ló desperdiçou toda a sua vida. Pode ser que tenha sido um bom empresário. A Bíblia diz que ele prosperou bastante. Mas o exemplo que ele deixou para sua esposa, o exemplo que ele deixou para suas filhas que embebedaram o próprio pai, que não tiveram a administração do próprio pai dentro de casa. Ló foi um homem que recebeu a prosperidade de Deus, foi um homem que aprendeu com Abraão. E onde estava todo esse aprendizado? E a gente olha para a Bíblia, irmão, e a gente vê a tragédia que Ló foi na sua família. Que isso sirva de exemplo para nós, para muitos que estão pregando por aí. Que eles olham e acham, não, porque eu estou aqui pregando, as pessoas estão me vendo, e a sua família está uma tragédia. Onde as próprias filhas de Ló, quando você abre a Bíblia, depois você pode procurar com calma. Você vê o discurso, como eu li aqui, o discurso dela, elas estavam preocupadas se Deus ia ser provedor. Será que Deus vai prover para a gente um marido? Não sei. Dia das dúvidas? Vamos pegar nosso pai. Elas não aprenderam. Ló passou uma boa parte da sua vida que não ganha dinheiro, mas não teve tempo para ensinar a sua própria casa. Irmão, imagine a sensação de um homem que vê que ele construiu tudo aquilo que ele poderia ter financeiramente, mas ele perdeu aquilo que é mais importante. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Nós já falamos sobre isso aqui. O meu filho não é meu. Eu estou cuidando para Deus. E cabe a mim me esforçar com tudo que eu tenho para manter ele no caminho certo. É isso. O meu filho não é do jeito que eu quero. Glória a Deus por isso. Não se comporta do jeito que eu quero. Eu falei até que ele faz no culto passado, Dia das Mães. Eu imaginei meu filho, Moisés, assim assado. E Moisés é totalmente oposto. Eu imaginei Catarina assim assado, e ela é totalmente oposto. Mas Deus fala para mim, eles não são seus. Eles estão vindo com o propósito que eu estabeleci. Nossos filhos, apesar de nós termos esse apego, e é maravilhoso isso, eles vêm com o propósito que Deus estabelece.
E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Às vezes eu brinco com os colegas meus que falam assim, caramba, cara, poxa, tu não trabalha mais de manhã e tal, isso, aquilo, outro, tá com muito dinheiro. Eu falo, não, irmão, tô apertado, mas eu tenho ciência daquilo que eu pedi a Deus. Eu pedi a Deus um filho, eu pedi a Deus uma família, e agora eu tenho que cuidar dela. Nós vimos no culto passado que o amor do homem pela sua casa é sacrificial. Ele não é, como às vezes as varoas pensam, vai chegar com um buquê de rosa, cabelo de gel, boa noite. Não é isso, irmão. Não é. Pode. Não, mas nesse caso fica difícil, né? Não joga cabelo, né? Pode, fala. Tem meus charmes, tem meus encantos, meus charmes. Pode, mas o homem, daqui a pouco o nosso redator faz assim de barba. E aí, varoa? Mas o homem, ele carrega sempre a responsabilidade maior do lar. E coisas que Deus não fez com que a mulher viesse a compreender. O pau pode estar quebrando, tudo para um lado e para o outro, e a mulher está sentada, às vezes vendo um filme, vamos no shopping. E o cara preocupado que tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Porque essa responsabilidade, Deus concedeu à mente humana, ao homem. E tem caprichos que só a mulher vai conseguir fazer. Por isso que não existe esse negócio de mulher viver sozinha, viver sozinho. Nós lemos na outra mensagem que Deus, quando cria a Eva, ele fala, não é bom que o homem viva só. Não é bom. Não é bom que a mulher viva sozinho. Então, essa questão, quando nós olhamos para a nossa família, irmão, é algo, o homem, né, a visão humana aqui do homem, é algo que vocês, mulheres, vocês nunca vão conseguir entender. E não é por desmerecimento, é porque Deus não concedeu essa dádiva a vocês. Entendeu? A gente tem uma preocupação muito maior. Eu sei que vocês têm um cuidado maravilhoso. Entendam que a nossa preocupação sempre vai ser diferente. Muito diferente. Então cabe a nós, tanto que a Bíblia diz que o homem ele tem que lavar a mulher com a palavra de Deus. Ou seja, uma limpeza diária, ensinando, instruindo. O homem tem que cuidar da sua casa. Entendeu? No sentido de quê? De ser o provedor, de ter os princípios do evangelho se cumprindo. E a gente que é homem de Deus, a gente sabe o como Deus aperta a gente. E tem hora que a nossa carne não aguenta, e tem hora que a gente... Ai, meu Deus do céu! Porque isso é normal. Para a gente finalizar aqui, irmão, para a gente entender muito, tá? Como nós estamos lendo aqui, a vida de Ló, mesmo sendo um servo do Senhor, como disse Pedro, foi um homem que desperdiçou com coisas que não foram viáveis. Eu não lembro de um testemunho aqui na Bíblia que fala Ló era um homem que impactou ali a sua geração. Ló sequer não conseguiu cuidar da sua família. Ló não acreditava naquilo que Deus falava para ele. Você entende como a salvação ela tem que ser por graça? Porque se a gente olhar para a vida de Ló, a gente percebe que fala assim, caramba, cara, como o cara conseguiu chegar a esse ponto? Como ele conseguiu chegar a esse nível de não conseguir, né, ser relevante para ninguém na sociedade onde ele morava, os amigos, os genros. Porque se Pedro não fala que Ló era um homem justo, tinha sua alma justa, tinha sido justificada, a graça tinha alcançado, eu acharia, irmão, que Ló tinha se perdido. Eu olharia e falava assim, ele se perdeu. Mas Deus é rico em misericórdia. Então, irmãos, Ló, ele não deixou um legado, nem para suas próprias filhas, que viviam com ele, nem para sua própria esposa, nem para os seus amigos, nem para o seu genro. E aí? O que nós estamos fazendo na nossa própria vida? Eu estava conversando até no carro sobre isso. Às vezes a gente coloca desculpa em coisas. Ah, eu não faço isso por causa disso. Aí muda a história. Eu não faço isso por causa daquilo outro. Eu não faço isso por causa daquilo outro. Ou seja, como eu falei anteriormente, chega o tempo que nós temos que entender que o problema somos nós. Que nós temos que, como disse o salmista Davi, torna a dar-me alegria da tua salvação. Torna, Senhor, a fazer com que eu me alegre em congregar, que eu me alegre em buscar, que eu me alegre em estar com os irmãos. Isso não é pecado nenhum. Isso não é pecado nenhum. Pelo contrário, isso é louvável a Deus. Que nós vamos meditar. Né? Se hoje as pessoas que vivem ao nosso redor, elas são influenciadas por nós, elas olham para a gente como um bom gerente, uma boa cabeleireira, um bom taxista, uma boa fono, ou olham para a gente como um homem, uma mulher de Deus que dão testemunho do que é o Evangelho. Porque Ló, mesmo sendo servo do Senhor, ele não deu esse testemunho. Ele poderia ter sido visto naquela cidade, como a Bíblia diz que estava na entrada da cidade, como um bom empresário, como um homem que tinha condição financeira, que é um homem que, enfim, mas como servo do Senhor, não. Então que nós vamos meditar sobre essa breve mensagem, sobre isso, sabe, irmãos? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Está acabando. Estamos aqui, pode ser que daqui a 10 anos venhamos estar aqui, o que eu falo na Terra? Ou pode ser que não.
Mas a nossa vida tem sido útil? A nossa vida tem sido útil? Nós temos compartilhado o bem que nos faz bem, que é o Evangelho. Nós temos mostrado para as pessoas que, olha, não é o que eu tenho, é o que eu sou. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, não é o que você tem, é o que você é em Cristo. Nossos filhos, irmão, a gente fala. Mas eles não vão dar muito crédito ao que a gente fala, mas o que a gente faz. Isso é certo. Eu falo com Moisés, falo, e amém, papai, está certo. Mas ele observa a minha atitude. É muito mais fácil dele reter. Então se eu falar para ele, Moisés, ele está andando agora com a Bíblia para cima e para baixo. Está aprendendo a ler? Moisés, vamos ler a Bíblia. Beleza, ele vai sentar comigo e vai ver eu lendo a Bíblia com ele. Agora se eu falar, Moisés, a Bíblia, a palavra de Deus, é algo maravilhoso. Olha, não há nada mais poderoso que isso. Mas se ele não me ver na Bíblia, que importância tem? Então, irmão, é sobre isso. Uma mensagem mais curta. E como eu falei, o propósito da mensagem é meditar na nossa vida, no que estamos vivendo, como estamos vivendo, e se estendermos de fato tudo aquilo que nós já vivemos com o Senhor. Tivemos ter humildade para aprender, devemos nos colocar diante de Deus em sinceridade, clamando a Ele. Se caso não há mais aquela vontade de adorar, de buscar, se caso não há o prazer de congregar, peça ao Senhor, irmãos. Você não vem aqui por acaso. Ninguém cruza essa porta por acaso. A gente só tem um propósito aqui, irmão, que é levar a mensagem. A gente não tem um propósito em pegar seu dinheiro, em fazer com que você assine a carteirinha de membro, em que você... Nada disso. É como aqueles 2 anjos chegaram para Ló. Vambora. Isso aqui está sendo destruído. Pela misericórdia de Deus, Deus nos pega pela mão e nos leva. Vamos orar ao Senhor? Grande Deus, eterna é a tua salvação. Perfeita é a obra de tuas mãos. Tu tens todo o poder. Tua palavra é verdade, sustenta o meu ser.